O galpão da construção está repleto de risos elegantes ecoando entre as colunas de concreto. Homens de ternos caros e mulheres em vestidos de grife caminham entre os pilares, smartphones erguidos, filmando cada momento. Um coquetel corporativo na obra do novo empreendimento da família Castello. Uma celebração do poder, da riqueza, do domínio absoluto sobre aqueles que construíram tudo com as mãos. A música toca ao fundo, algo clássico e sofisticado. Garçons circulam com bandejas de champanhe francês, vinho tinto de safra antiga e camarões que custam mais que a mensalidade de uma escola. Este é o mundo deles. Um mundo onde o dinheiro não apenas compra coisas, compra permissão, permissão para ser cruel, permissão para humilhar, permissão para agir como se os outros existissem apenas para sua diversão. Henrique Castello, filho único do império imobiliário, veste um terno italiano que custa mais que a casa de uma família comum. Seus olhos carregam a arrogância de quem nunca precisou lutar por nada. Ao seu lado, seus amigos, todos igualmente ricos, igualmente vazios, formam um círculo de gargalhadas altas. Eles falam sobre negócios que não entendem completamente, sobre viagens para resorts exclusivos, sobre o novo iate de um colega. Suas conversas são vazias, mas soam importantes porque são pronunciadas com confiança de quem nunca foi questionado. A mãe dele, Dona Cecília, observa de longe com um sorriso de satisfação. Ela veste um vestido preto elegante, joias de ouro que brilham sob as luzes do galpão. Seu cabelo está perfeitamente penteado, seus lábios pintados com vermelho intenso. Cecília é a rainha deste reino. Seu filho é a continuação de seu legado, a garantia de que a riqueza da família Castello permanecerá intacta nas gerações vindouras. Ela observa Henrique rindo, seu peito inflando de orgulho. Seu filho é perfeito. Seu filho é o futuro. Mas Cecília não sabe que o fim de sua ilusão aproxima-se silenciosamente. Não sabe que a verdade que cuidadosamente manteve enterrada por 30 anos está prestes a explodir. Não sabe que há alguém neste galpão que viu tudo. Alguém que documentou tudo. Alguém que espera apenas pelo momento certo. Marcos entra no galpão pela porta de serviço. Ele veste uma camisa branca. Não é cara, não é de grife, mas é impecável. Alguém cuidadosamente passou a roupa dele. Seus sapatos são simples. Seus óculos sem marca famosa. Marcos é o filho de Mariana, a empregada que trabalha na mansão dos Castello há 19 anos. Ele veio porque a construtora para a qual trabalha o escalou para fazer uma entrega urgente de documentação técnica. Alguns projetos, plantas e certificados que precisam estar nas mãos de um dos executivos da obra hoje mesmo. Ele carrega uma pasta de couro marrom, desgastada pelas muitas vezes que foi usada. Enquanto caminha pelo galpão, carregando aquela pasta, Marcos pode sentir os olhos sobre ele. Não todos. A maioria das pessoas ricas nem o vê. Mas alguns veem. E quando veem, seu olhar muda. É como se olhassem para um objeto fora de lugar. Henrique o vê primeiro. Seus olhos, que estavam focados em uma história que estava contando, captam o movimento de Marcos atravessando o galpão. E seu sorriso muda, transforma-se em algo predatório. É como quando um leão vê uma gazela ferida. Olhem só quem chegou, diz Henrique, sua voz cortando o ar como vidro quebrado. O tom muda em seu grupo de amigos. A conversa morre. Todos viram para onde ele está olhando. O filho da Dona Mariana. Não é verdade, Marcos? Você é o filho dela, né? Marcos sente os olhos de 30 pessoas pousarem sobre ele simultaneamente. Ele conhece esse jogo. Conhece desde a infância, quando frequentava a mesma escola que Henrique e seus amigos, sentado alguns bancos atrás, invisível até o momento em que era útil para ridicularizar. O momento em que ele era a diversão de todos. Oi, Henrique, responde Marcos com voz firme, apesar do nó que se forma em seu estômago. Vim entregar os documentos para o responsável técnico da obra. Claro, claro,
Continua Henrique, caminhando em sua direção com passos lerdos, deliberadamente. Ele toma um copo de champanhe da bandeja de um garçom enquanto anda. Você sempre foi tão prático, tão direto ao ponto. Nada de graça, nada de futilidade. É assim que vocês economizam, não é? Cada palavra custa dinheiro quando você é pobre. As gargalhadas explodem ao redor. Uma mulher de brincos de diamante tapa a boca, rindo tão alto que quase derruba seu copo. Um homem de relógio de ouro quase engasga com seu champanhe. Ao fundo, uma garota jovem com um vestido rosa tira fotos com seu celular, capturando o momento. Cecília observa de longe, mantendo uma expressão serena. A expressão daqueles que sabem que o ridículo é um direito dos ricos. Ela mantém seu sorriso leve, como se isso fosse apenas entretenimento. Ouve só isso, prossegue Henrique, movimentando-se em círculos ao redor de Marcos, como um predador. Você sabe qual é a diferença entre você e eu, Marcos. Eu posso cometer um erro. Posso chegar atrasado em uma reunião importante. Posso fazer uma decisão de negócio horrível. E ainda dormirei em um colchão de espuma de R$ 10.000. Ainda comerei no melhor restaurante da cidade. Ainda terei tudo o que quero. Você, por outro lado, comete um erro e... Bem, você não dorme. Você fica acordado a noite toda preocupado. O silêncio cresce entre a gargalhada. É aquele tipo de silêncio que precede a ruína. Marcos sente o calor subindo por seu pescoço. Seus punhos se fecham. A raiva quer transbordar dele como fogo. Ele quer responder, quer gritar, quer fazer algo que quebre este momento. Mas ele respira, como aprendeu com sua mãe, que por 19 anos ouviu pior e continuou chegando cedo, saindo tarde, cuidando da casa dos Castelo como se fosse sua própria. Sua mãe ensinou-lhe que a dignidade não é sobre não sentir raiva. É sobre não deixar a raiva controlá-lo. Deixe eu ir, diz Marcos tentando contornar Henrique. Mas Henrique não se move. Ele se posiciona na frente de Marcos novamente, bloqueando seu caminho. Espera aí. Estou sendo tão rude, diz Henrique, fingindo remorso com uma expressão que é claramente performativa. Você quer tomar um copo? Provavelmente você nunca experimentou champanhe francês de verdade, né? O que você bebe em casa? Vinho de caixa? Cerveja de supermercado? Aquelas bebidas que custam R$ 2 na promoção do supermercado? Mais risos, mais risadas, mais gargalhadas que ecoam pela estrutura vazia do que será o maior prédio comercial da cidade. O som reverberates pelas colunas de concreto, amplificando cada grito de riso. Cecília permanece observando, seus lábios curvados levemente para cima. Seu filho está apenas se divertindo. Isso é o que ela diz a si mesma. Seu filho é jovem, está apenas se divertindo. Tudo faz parte da hierarquia natural das coisas. Alguns nascem para comandar, outros nascem para servir. Isso não é crueldade, é apenas ordem. Você conhece o que é irônico, Marcos? Continua Henrique, aproximando-se perigosamente dele. Sua voz fica mais baixa, mais íntima, mais devastadora. Sua mãe trabalha para a minha mãe há quase 2 décadas. 19 anos. E você ainda não se tornou nada. Ainda está entregando documentos como um simples mensageiro. Como se sente ser um fracasso aos olhos de quem cresceu ao seu lado. Como se sente saber que todas as pessoas aqui têm mais êxito que você, aos 25 anos, do que você terá em toda a sua vida. Marcos sente a raiva queimar em suas veias como fogo. Mas também sente algo mais profundo. A sensação familiar de impotência que conhece desde a infância. A sensação de estar preso em um lugar onde não é bem-vindo, onde sua existência é apenas um adereço para a diversão daqueles que nascem ricos. Deixa eu passar, murmura Marcos, sua voz quase inaudível. Ah, claro, você precisa trabalhar. Entendo, diz Henrique com fingida simpatia, finalmente se afastando. Vai lá, cumpre seu dever. Nós aqui vamos continuar celebrando nossos sucessos.
Você entende, não é? Alguns de nós nascem para festas, outros nascem para servi-las. Marcos passa, encontra o responsável técnico, entrega os documentos com mãos tremendo ligeiramente, de raiva, não de medo. Sai pelo mesmo caminho que entrou, pela porta de serviço. Mas quando sai, não sabe que cada palavra que ouviu foi gravada, cada riso foi capturado, cada humilhação foi documentada por smartphone em alta definição, porque não sabe que sua mãe não estava em casa naquele dia. Mariana estava no galpão também. Mariana havia começado a trabalhar como gerenciadora de limpeza para a obra semanas atrás. Um trabalho extra para juntar dinheiro para a educação continuada de Marcos, para suas aulas de programação, para seu futuro. Ela conhece cada canto deste galpão. Conhece onde se esconder. Conhece os horários. Mariana é invisível nestes espaços. Ela é tão invisível que as pessoas não pensam duas vezes antes de falar perto dela, como se ela fosse parte da estrutura do prédio. Ela estava limpando um canto do galpão quando viu Henrique. Viu seu filho entrar. Viu o círculo de pessoas ricas se formando. E quando ouviu a primeira piada, quando ouviu o primeiro riso, Mariana soube o que estava acontecendo. Ela sabia porque conhecia seu filho. Conhecia a bondade em seus olhos. Conhecia a dignidade que ele carregava mesmo quando não tinha nada. E sabia que ele estava prestes a ser dilacerado por aqueles que o viam como entretenimento. Mariana colocou seu celular em cima de uma caixa de ferramentas, escondido parcialmente atrás de um pilar de concreto. O celular estava em modo de gravação contínua, uma feature que havia aprendido a usar recentemente. Ela posicionou-o de forma que capturasse a cena inteira. O galpão, as pessoas, Henrique e, mais importante, Marcos. Depois, ela caminhou para mais perto, mas permaneceu oculta atrás de um pilar, observando tudo. Observando seu filho ser humilhado. Observando as pessoas ricas rirem. Observando Cecília sorrindo como se fosse a coisa mais natural do mundo. Cada palavra que Henrique dizia era uma facada em seu peito. Cada riso era um insulto não apenas a Marcos, mas a tudo que ela havia ensinado a ele sobre dignidade e respeito. Tudo que ela havia lutado para construir com ele, enquanto trabalhava 18 horas por dia, estava sendo destroçado em questão de minutos por um homem que nunca trabalhou um dia em sua vida. E então, quando Marcos saiu, quando aquelas gargalhadas ainda ecoavam pelas paredes, Mariana fez algo que mudaria tudo. Ela foi até onde havia deixado seu celular, recuperou o dispositivo e checou a gravação. Perfeito. Cada momento estava ali, cada insulto, cada riso, cada expressão de maldade no rosto de Henrique. A câmera havia capturado Cecília observando, sorrindo levemente, como se aprovasse o espetáculo de crueldade. Mariana exportou o vídeo. Fez backup em 3 lugares diferentes. Sua nuvem, um pendrive, seu e-mail. Ela havia aprendido através dos anos que se você tinha uma moeda de ouro, você não a deixava em um único lugar. Depois, ela respirou fundo e caminhou direto para onde Cecília permanecia, rodeada por suas amigas. Dona Cecília, disse Mariana, sua voz estranhamente calma apesar da fúria queimando em seus olhos. Preciso contar algo para você. Algo que mudará tudo o que a senhora acredita sobre seu filho. Em particular, se possível. Cecília olhou para Mariana com aquele olhar que sempre usava, aquele olhar que a tornava invisível, que a reduzia a um objeto, a uma ferramenta. Um olhar que dizia: você não é ninguém. Você não importa. Mas desta vez, Mariana não desapareceria. As amigas de Cecília trocaram olhares confusos. Cecília fez um gesto com a mão, como se afastasse uma mosca irritante. Mas Mariana não se moveu. Mariana apenas esperou. E esperou. Até que Cecília, curiosa ou irritada, talvez ambas, a levou para um canto mais privado do galpão. O que é? Perguntou Cecília, sua voz carregada de desdém. O seu Henrique, começou Mariana, aproximando-se lentamente. Seu celular em mão. Não sabe nada sobre lutar.
Não sabe nada sobre dignidade. Não sabe nada sobre o que significa construir algo com suas próprias mãos. Não sabe o que é ir para a cama com fome. Não sabe o que é escolher entre pagar o aluguel ou comprar remédio. E hoje ele passou uma linha que não deveria ter ultrapassado. Está me ameaçando? Perguntou Cecília, sua voz cortante, tentando recuperar o controle da conversa. Não, respondeu Mariana. Estou apenas informando que gravei tudo, cada palavra que seu filho disse, cada riso de cada pessoa neste galpão, cada momento de crueldade, de humilhação deliberada. E este vídeo chegará a redes sociais, a jornais importantes, a todos os sócios da sua empresa dentro de exatamente 2 horas, a menos que o seu filho peça desculpas públicas diante de todos que estão neste galpão agora. A menos que ele reconheça cada pessoa que humilhou hoje e prometa mudar. De verdade. Cecília empalideceu. Seus lábios ficaram brancos. Você está louca. Você sabe o que posso fazer com você? Você sabe quantos advogados tenho? Quantas conexões? Você acha que posso simplesmente deixar isso passar? Sei, respondeu Mariana, sua voz nunca vacilando. E também sabe o que precisa fazer se não quiser que sua empresa seja destruída. Porque meu filho pode não ter dinheiro. Mas ele tem algo que você não tem, dona Cecília. Ele tem a verdade. E verdade é mais poderosa do que dinheiro. Verdade é mais poderosa do que conexões. Verdade é o único poder que não pode ser comprado. Mariana mostrou o celular para Cecília. O vídeo. Nítido. Claro, inegável. Cecília assistiu ao vídeo. Assistiu seu filho se comportando como um monstro. Assistiu a si mesma sorrindo enquanto isso acontecia. E naquele momento, ela entendeu que havia cometido um erro. Não apenas hoje, mas ao longo de todos os anos. E naquele galpão que seria um monumento ao poder da família Castelo, uma nova realidade começou a se desenhar. Porque a verdade, ao contrário do dinheiro, não pode ser comprada. Não pode ser escondida indefinidamente. E quando ela explode, nada permanece como era antes. Cecília correu em busca de seu filho. Encontrou Henrique ainda rodeado por seus amigos, que ainda riam do episódio do pobre menino do galpão. Henrique, disse Cecília, sua voz tremendo de uma mistura de raiva e pânico. Você precisa vir comigo, agora. Henrique olhou para sua mãe confuso. Ela nunca falava com ele assim. Ela nunca o repreende. Ela era sempre seu apoio, seu escudo, seu aliado incondicional. Mãe, o que foi? Estou aqui com os amigos, respondeu Henrique. Agora, Henrique, repetiu Cecília, sua voz deixando claro que não havia espaço para negociação. Eles se afastaram do grupo. Cecília mostrou o vídeo para seu filho. Mostrou seu próprio rosto rindo das humilhações que infligia. Henrique assistiu. E quando assistiu, algo em seu rosto mudou. Talvez fosse a realidade finalmente penetrando sua bolha de riqueza. Talvez fosse o medo do que estava por vir. Talvez fosse, pela primeira vez em sua vida, a compreensão de que suas ações tinham consequências reais. O que fazemos? Perguntou Henrique. Sua voz agora pequena, frágil. Você vai pedir desculpas, respondeu Cecília. Você vai se desculpar diante de todos. E então você vai descobrir o que significa ser responsável por suas ações. Henrique estava em seu apartamento horas depois. Havia pedido desculpas. Havia se humilhado diante de todos os convidados. Havia ouvido o silêncio ensurdecedor de pessoas que minutos atrás o idolatravam. Mas as desculpas eram apenas o começo. Quando saiu do galpão, quando chegou em casa, quando ligou seu telefone, que havia deixado em silencioso, ele viu as notificações. Centenas delas. Milhares delas. De números desconhecidos, de colegas de escola, de amigos da infância, de jornalistas, de pessoas que haviam visto o vídeo sendo compartilhado por toda a internet. O vídeo que Mariana havia publicado. Henrique não havia pedido desculpas sinceras. Havia pedido desculpas porque foi forçado.
E todos sentiam, todos viam através da performance. E assim, o vídeo original continuou se espalhando, junto com as desculpas forçadas, criando uma narrativa ainda mais devastadora. Um homem rico tentando escapar das consequências de sua crueldade. Seu rosto queimava enquanto lia os comentários que explodiram nas redes sociais. Que nojento! Espero que ele se queime com isso. Qual é o nome dessa construtora? Vou avisar a minha família para não usar os serviços deles. Isso é abuso. Como ele pode viver consigo mesmo? As tags viralizaram. O vídeo foi compartilhado 10.000 vezes, depois 100.000, depois 1 milhão de visualizações. Mas a parte mais devastadora veio quando seus amigos começaram a desaparecer, silenciosamente, um por um. Porque ninguém quer estar perto daquele que foi exposto. Ninguém quer compartilhar da ruína. Ninguém quer estar ao lado de alguém que havia sido reduzido a um vilão em uma história viral. Cecília recebeu chamadas, tantas chamadas que seu telefone quase explodiu. Clientes importantes que queriam cancelar contratos. Sócios que questionavam a reputação moral da empresa. Jornalistas que pediam comentários. Um grande jornal publicou uma reportagem sobre a cultura de abuso dentro da Companhia Castelo. O conselho de administração marcou uma reunião de emergência. Henrique não estava preparado para isso. Ninguém nascido com riqueza está, porque a riqueza cria uma ilusão de proteção. Uma ilusão de que você está acima das consequências, que as regras que se aplicam aos outros não se aplicam a você. Mas agora ele estava descobrindo que essa ilusão era frágil demais. Seus pais o enviaram para longe, para uma casa de campo, longe da cidade, longe dos olhos públicos, para que pudesse pensar sobre seus atos, como disseram. E então, como se o universo tivesse planejado a reviravolta perfeita, como se a justiça tivesse sua própria agenda, a verdade maior começou a emergir. Um advogado entrou em contato com Cecília. Um advogado que representava um cliente que havia deixado um testamento. Um testamento que mencionava uma herança. Uma herança que tinha sido bloqueada anos atrás. Marcos não era apenas o filho da empregada Mariana. Marcos era o neto perdido de Alberto Castelo, o pai de Cecília, que havia tido um relacionamento secreto com Mariana quando era jovem, antes de se casar com a mãe de Cecília. Um segredo guardado por 30 anos. Um segredo que Alberto havia levado para sua tumba. Quase. Porque Alberto, temendo que cometeria uma injustiça deixando seu filho fora de seu testamento, havia inscrito Marcos no documento. Havia deixado uma carta explicando a situação. Havia deixado uma herança. Uma herança considerável. Uma herança que teria mudado a vida de Marcos e Mariana para sempre. A herança que deveria ter ido para Marcos, que era, geneticamente, um castelo, fora bloqueada por Cecília, que descobrira o segredo e o manteve para si. Cecília havia consultado advogados particulares, havia feito pressão, havia ameaçado, e conseguiu, através de meios legais questionáveis, manter aquele dinheiro longe de Marcos. Cecília havia roubado de seu próprio irmão. Mas agora, com o vídeo da humilhação circulando em escala nacional, com a pressão pública crescendo como uma onda, com os advogados de Marcos sendo acionados, com jornalistas investigando a história, a verdade não tinha mais como ser contida. Os repórteres descobriram o segredo. Descobriram a herança bloqueada. Descobriram o roubo. Descobriram a verdade por trás da verdade. Uma grande rede de TV fez uma reportagem investigativa. O título era simples, mas devastador. A herdança roubada. Como a família Castelo ocultou milhões. Marcos não era apenas um jovem trabalhador de origem humilde que havia sido humilhado em um galpão. Marcos era um castelo. E tinha direito a uma parte do império que seu avô havia construído. Tinha direito ao dinheiro que lhe fora roubado. Tinha direito à verdade. Quando Marcos recebeu a notícia, quando seus advogados,
Os advogados que sua mãe havia contratado com o dinheiro que havia economizado ao longo de 19 anos de trabalho em pequenos bicos e trabalhos extras, quando eles confirmaram que era verdade, Marcos chorou. Não de alegria, mas de algo mais profundo. Era a validação de que sua humanidade não dependia de sua riqueza. Era a validação de que sua mãe tinha razão o tempo todo, que havia mais na vida do que dinheiro. Era a validação de que ele havia lutado, havia perseverado, havia mantido sua dignidade, e essa dignidade finalmente estava sendo reconhecida pelo universo. Mariana o abraçou, mãe e filho, juntos, enfim vendo a justiça chegar. Henrique, por outro lado, estava em sua casa de campo, vendo sua vida desmoronar através de reportagens de TV e notícias de jornal. Seu futuro murrou quando a empresa começou uma reestruturação após o escândalo. Seu pai, decepcionado e furioso com a descoberta do roubo de Cecília, afastou-o da administração. Seu pai havia confiado em Cecília para gerenciar os negócios enquanto ele estava distante. E Cecília havia abusado dessa confiança para roubar do próprio irmão. A raiva de seu pai estava direcionada em múltiplas direções. Para Cecília, por sua ganância e desonestidade. Para Henrique, por sua crueldade. Para si mesmo, por permitir que isso tudo acontecesse. Henrique viu seus amigos desaparecerem completamente. Ninguém respondia suas ligações. Ninguém o convidava para festas. Ninguém queria estar perto dele. Porque você não quer estar perto daquele que foi exposto como um abusador. Você não quer estar perto daquele que foi humilhado publicamente. Você não quer estar perto do fracasso. E então veio o momento que ninguém esperava. Uma notícia oficial. A empresa Castelo estava sendo investigada. Não apenas por má conduta, não apenas por tratamento injusto de funcionários, mas por práticas discriminatórias sistemáticas, por um ambiente de trabalho cronicamente tóxico, por relatos de múltiplos funcionários que, encorajados pelo vídeo de Marcos, encorajados pelo vídeo de Henrique sendo exposto, começaram a falar sobre seus próprios abusos. Funcionários que haviam guardado histórias de humilhação dentro deles por anos. Funcionários que haviam se sentido silenciados. Funcionários que agora viam em Marcos e sua mãe um exemplo de resistência. E eles começaram a contar suas próprias histórias. Uma mulher de 50 anos que havia sido apelidada de gordas por Henrique em uma reunião de negócios. Um homem que havia sido discriminado por sua orientação sexual. Uma mulher que havia sido assediada. Histórias depois de histórias, cada uma mais devastadora que a anterior. O império que Henrique herdaria não era mais tão seguro assim. Na verdade, não havia mais império a herdar. Havia apenas ruína. A polícia começou uma investigação oficial, não sobre as humilhações. Aquilo era questão de consequências sociais, não criminais, mas sobre o roubo. Sobre como Cecília havia manipulado o sistema legal para bloquear a herança de Marcos. Cecília enfrentou acusações. Enfrentou a possibilidade de tempo em prisão. Enfrentou a perda de tudo o que havia construído sobre mentiras. E quando Marcos foi apresentado formalmente à família, não como o filho da empregada, mas como um castelo legítimo, um que havia construído sua vida com dignidade apesar da crueldade, um que havia resistido à tentativa de apagamento por 30 anos, Henrique não conseguiu sequer olhar para ele nos olhos, porque na presença de Marcos, todos viram claramente quem realmente eram. Henrique era apenas um homem fraco que precisava humilhar outros para se sentir poderoso. Marcos era um homem forte que havia se mantido íntegro mesmo quando tudo ao seu redor tentava o reduzir. E essa diferença era impossível de ignorar. Marcos foi ao escritório da empresa Castelo. Ele foi convidado para uma reunião com o conselho de administração. Sua mãe estava ao seu lado. O presidente do conselho ofereceu desculpas formais. Ofereceu uma compensação. Ofereceu um lugar na empresa se Marcos assim quisesse. Mas Marcos sabia que não queria isso. Não queria estar preso a uma empresa construída sobre a ganância de sua tia. Não queria estar rodeado pelas mesmas pessoas que haviam se divertido com sua humilhação.
Marcos pediu apenas uma coisa: um fundo de educação para crianças de famílias de baixa renda. Um fundo que seria financiado pela empresa Castelo, como parte de sua reabilitação pública. Um fundo que carregaria seu nome e o de sua mãe. Há crianças como eu, disse Marcos ao conselho, que têm talento, que têm potencial, mas não têm oportunidade, porque nasceram na família errada, porque seus pais são empregados, não empresários. Quero que vocês ajudem essas crianças, não porque vocês queiram, mas porque é a coisa certa a fazer, porque é a única forma de começarem a compensar os anos de exploração, os anos de negligência, os anos em que vocês enxergavam pessoas como minha mãe como máquinas de trabalho e não como seres humanos. O silêncio preencheu a sala. O conselho de administração olhou para Marcos com uma mistura de respeito e ressentimento, porque ele estava certo, e eles sabiam que ele estava certo. Será feito, respondeu o presidente do conselho. Mariana, de pé ao lado de seu filho, sorriu. Não o sorriso de quem ganhou dinheiro. O sorriso de quem finalmente estava vendo a justiça circular no universo. O sorriso de quem havia lutado por tanto tempo e estava vendo seu filho não apenas estar bem, mas estar fazendo uma diferença. Marcos recebeu sua herança. Recebeu cada centavo que lhe fora roubado, com juros. Recebeu o reconhecimento legal de ser um castelo. Recebeu uma vida que poderia ter tido se a verdade tivesse sido conhecida desde o início. Mas mais importante que o dinheiro, Marcos recebeu validação. Recebeu a confirmação de que ele havia feito a coisa certa, que sua mãe havia feito a coisa certa, que a verdade era mais poderosa que qualquer quantidade de riqueza e poder. Henrique desapareceu da cidade pouco tempo depois. Seus pais o mandaram para o exterior, para um programa de reabilitação pessoal, como diziam. Mas todos sabiam o que era: exílio. Uma tentativa de afastá-lo da destruição que havia criado. Uma tentativa de deixar passar tempo suficiente para que as pessoas esquecessem. Mas as pessoas não esqueceriam. A história virou um caso de estudo em universidades. Virou documentários. Virou um símbolo do que acontecia quando aqueles que nasciam ricos achavam que estavam acima das consequências. Cecília enfrentou julgamento. Enfrentou prisão. Enfrentou o colapso completo de sua vida. Perdeu sua posição na empresa. Perdeu sua riqueza, que teve que usar para pagar indenizações. Perdeu sua reputação. Perdeu tudo. Quando finalmente saiu da prisão, anos depois, ela era uma mulher quebrada. Uma mulher que havia construído sua vida na ganância e havia descoberto que a ganância era uma fundação muito frágil. Mariana continuou trabalhando, mas agora, com a herança de seu filho, ela conseguiu parar. Conseguiu descansar. Conseguiu, pela primeira vez em sua vida, não precisar se preocupar com o próximo mês, com o próximo aluguel, com o próximo prato de comida. Ela abriu uma pequena escola de costura no bairro onde havia crescido, um lugar onde outras mulheres como ela, mulheres que haviam gasto suas vidas trabalhando para outras pessoas, poderiam aprender um ofício, poderiam ter oportunidade, poderiam ter dignidade. Mariana não ficou rica com isso, mas ficou feliz. E descobriu que a felicidade era algo que a riqueza não poderia comprar. Marcos usou seu dinheiro para financiar educação. Começou com o fundo que havia proposto ao conselho da empresa Castelo, mas depois expandiu. Criou bolsas de estudo, criou programas de mentoria, criou oportunidades. Ele ajudou centenas de crianças, crianças que, como ele, nasceram do lado errado do rio. Crianças que tinham potencial, mas nenhuma oportunidade. Crianças que, sem ajuda, nunca conseguiriam sair de seus bairros. Marcos tornou-se um símbolo de algo diferente. Não de riqueza conquistada, mas de riqueza com propósito. De riqueza usada como ferramenta para criar mudança. De riqueza que finalmente significava algo. Anos depois, uma jovem rapariga o procurou. Ela havia recebido uma bolsa de estudo do fundo de Marcos. Havia estudado engenharia. Havia construído uma carreira.
Estava prestes a começar um novo emprego em uma grande empresa de construção. Você não sabe o que isso significou para mim, disse ela para Marcos, lágrimas escorrendo por seu rosto. Eu ia ser empregada doméstica como minha mãe. Ia trabalhar em casas de pessoas ricas, como você conhece. Mas você me deu uma oportunidade. Você me deu um caminho diferente. Marcos a abraçou. E viu em seu rosto o espelho de seu próprio futuro. Um futuro que poderia ter tido se a verdade tivesse sido conhecida desde o início. Henrique, naquele mesmo período, estava em uma cidade europeia, trabalhando em um trabalho comum para uma construtora comum. Seus pais haviam cortado seu apoio financeiro. Havia cortado seu acesso à fortuna familiar. Henrique tinha que trabalhar por seu próprio dinheiro. Tinha que ganhar seu próprio pão. E descobriu que era muito mais difícil que imaginava. Ele ouviu histórias sobre Marcos. Ouviu sobre o fundo de educação. Ouviu sobre as vidas que Marcos estava transformando. E sentiu o peso completo de sua própria inutilidade. Porque Henrique, mesmo com toda a sua riqueza, mesmo com todos seus privilégios, não havia criado nada que durasse. Não havia deixado nada de valor. Não havia feito diferença em nenhuma vida, além de destruir. Marcos, mesmo começando com nada, estava mudando o mundo. E essa verdade era mais devastadora que qualquer humilhação pública. Anos depois, houve um encontro, não planejado, acidental. Marcos estava visitando uma universidade, falando sobre educação e oportunidade, quando viu Henrique. Henrique estava trabalhando como assistente de construção no campus. Um trabalho de baixo salário, um trabalho que qualquer pessoa poderia fazer. Henrique o viu também, e seus olhos encontraram. Henrique não pediu desculpas. Ambos sabiam que desculpas eram inúteis. Ambos sabiam que o que havia acontecido entre eles era muito profundo para ser resolvido com palavras. Mas Henrique inclinou a cabeça. Um gesto de reconhecimento. Um gesto que dizia, você ganhou, você é melhor que eu. Marcos inclinou a cabeça também, não em vitória, mas em compreensão. Porque Marcos havia aprendido algo que Henrique ainda estava aprendendo. Que a verdadeira força não é vencer alguém. A verdadeira força é ser capaz de olhar para aquele que o prejudicou e ainda assim manter sua humanidade intacta. Mariana, quando recebeu a notícia de que seu filho havia visto Henrique, simplesmente sorriu. Ele finalmente aprendeu, disse ela. Não é? Acho que sim, mãe, respondeu Marcos. E acho que finalmente aprendeu. E assim termina a história de Marcos. Não como uma história de vingança, porque Marcos nunca procurou vingança. Ele procurou justiça, ele procurou verdade, procurou dignidade. E quando a verdade saiu à luz, quando a dignidade foi finalmente reconhecida, tudo mais, a riqueza, a posição, o poder, tudo isso se organizou naturalmente ao seu redor. Porque em um universo onde a verdade importa, aqueles que a constroem sua vida sobre ela sempre vencem. Henrique havia construído sua vida sobre mentiras, sobre a mentira de que nascimento rico significava superioridade, sobre a mentira de que humilhar outros o fazia maior, sobre a mentira de que riqueza o protegia de consequências. Marcos havia construído sua vida sobre verdade, sobre a verdade de que dignidade não é comprada, sobre a verdade de que trabalho e perseverança têm valor, sobre a verdade de que quando você é fiel a si mesmo, quando você é honesto, quando você é digno, o universo conspira a seu favor. Mariana havia ensinado isso a seu filho através de todo o seu trabalho, através de toda a sua luta, através de toda a sua recusa em se tornar amargada, apesar da vida injusta que havia recebido. E quando seu filho finalmente colheu os frutos dessa verdade, Mariana soube que sua vida havia significado algo. Que toda sua luta havia sido por uma razão. Porque a verdade não apenas explode, a verdade liberta. E aqueles que vivem pela verdade, aqueles que constroem suas vidas sobre ela, aqueles que se recusam a comprometê-la,
Esses são os que finalmente ganham. Não ganham dinheiro, ganham paz, ganham propósito, ganham uma vida que significou algo. E no final, essa é a verdadeira vitória.